22. Agora nós vamos entrar na pregação. Salmo 122, aleluia. Salmo 122. Não sei se os irmãos já pararam para ler inteiro esse salmo, porque nós só fazemos menção do primeiro verso, não é verdade? O primeiro verso diz assim, vamos falar todos juntos? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Amém, Deus? É uma alegria estar na casa do Senhor? Tá, verso 2. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade bem sólida, aonde sobem as tribos do Senhor, como testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor. Pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Olha a recomendação aqui do salmista para nós, no verso 6. Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro de teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos direi, haja paz em ti. Por causa da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Amém? Agora vamos um pouquinho até o Salmo 128, bem curtinho então. Salmo 128. Quem deseja a bênção do Senhor para a sua família, para a sua casa? Quem se preocupa com a sua família, com a sua casa aqui? Quem espera ter uma descendência abençoada e poderosa na terra? Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como uma videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde onde? Desde Sião. E tu verás o quê? Em todos os dias da tua, e verás os filhos de teus filhos, e paz sobre Israel. E paz sobre Israel. Levante sua mão direita e receba esta palavra aqui. Aleluia. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como uma videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Quem recebe? Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Quem recebe? O Senhor te abençoará desde Sião. Quem recebe? E tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. Quem recebe? Quem deseja viver bastante aqui para ver os filhos dos teus filhos? Quem deseja? E a paz sobre Israel. Amém? Os irmãos podem sentar. Amados, Deus sempre teve uma aliança com Israel, sempre. E desde o pecado de Adão, quando tudo parecia o fim, o seu propósito foi salvação. Deus salvou o seu povo posteriormente por meio de Noé e da arca. Deus proveu aos israelitas e os livrou da fome por meio de José. Quando o povo, amados, foi escravizado no Egito, Deus enviou Moisés. Quando Elias achou que estava sozinho na peleja, Deus lhe revelou que havia 7.000 que não se dobraram diante de Baal.
Amados, quando todo um exército estava amedrontado diante de um gigante chamado Golias, um filisteu, um inimigo do povo de Israel, porque inimigo tem nome. Preste bem atenção, inimigo tem nome. Um gigante chamado Golias afrontava o povo de Deus. Deus levantou um menino. Deus levantou Davi para derrotar o inimigo do povo de Deus. E quando Davi foi até o gigante, ele falou assim: tu vem com toda essa parafernália, mas eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos. Gente, Deus levantou o seu servo. Quem? O rei Ciro, um homem da Pérsia, um rei pagão, para libertar o povo quando o povo estava cativo, quando o povo estava no cativeiro. Os profetas profetizaram acerca de uma nação, entre eles Ezequiel e Oséias. Você pode ler na sua casa. Esses profetas profetizaram de uma nação que muitos odeiam e muitos querem tirar do mapa. O profeta Jeremias 29:14 diz assim: serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Para quem que Deus está falando isso? Para Israel? Muitas vezes nós atribuímos que essas palavras são para nós. Aí continua: congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar onde vos mandei para o exílio. Esta foi a palavra de Deus ao seu povo. Na Segunda Guerra Mundial, todos nós sabemos muito bem desta história. Milhões de judeus perderam a vida através de um alemão chamado Hitler. Mas nem por isso foi o fim de Israel. Nem por isso. Porque Deus levantou Oskar Schindler, um alemão, para mobilizar e para salvar o povo de Deus. Gente, em 1948, a figueira floresceu. A figueira a qual Jesus se referiu lá em Mateus 24. Em 1948, a figueira floresceu. E Deus usou um brasileiro chamado Oswaldo Aranha para votar lá na ONU. E através deste voto, desse brasileiro chamado Oswaldo Aranha, nasceu a nação de Israel. Em 1967, uma tempestade, chamada tempestade no deserto, podia ter varrido Israel do mapa, quando 4 nações árabes, quais? Egito, Jordânia, Iraque e Síria, intentaram contra Israel. Israel sempre teve inimigos, inclusive até hoje. Mas nesta conhecida chamada Guerra dos 6 Dias, 2,5 milhões de judeus ou de israelitas defenderam seu estado contra quantos? 80 milhões de árabes. 2,5 milhões contra 80 milhões. Em cerca de 100 horas, Israel aniquilou com os exércitos inimigos. Em 100 horas, Israel aniquilou adversários muito superiores em número e em material. Por que Israel venceu, irmãos? Por que Israel venceu? Vou listar: melhor comando, melhor estratégia, melhor determinação, inteligência, mas principalmente a aliança de Deus com Israel. Aliança de Deus. Mas, segunda parte dessa palavra, nós vamos entender muito bem. O Evangelho de João,
Abre aí comigo, se você puder, no primeiro capítulo, João, primeiro capítulo, quarto evangelho, João, primeiro capítulo, abre aí, tem uma palavra, os versículos 10 ao 12, João, primeiro capítulo, 10 ao 12, diz assim: o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu. Jesus veio para quem? Para os judeus. Veio para o que era seu. E os seus não o receberam. Os judeus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Onde estão os filhos de Deus aqui nessa noite? Onde estão os filhos de Deus aqui nessa noite? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Os que creem no nome de Jesus. Amados, muitos israelitas não aceitaram que Jesus era, ou ainda não aceitam que Jesus é o Messias. Não. Todos nós sabemos que Jesus passou muitas crises com os religiosos, principalmente com os fariseus. Principalmente com os fariseus. Assim, gente, nós precisamos entender o propósito de Deus em todas as coisas. Precisamos entender os propósitos de Deus. O apóstolo Paulo, em Romanos 10, ele declarou assim, nos versículos 1 ao 4, ele declarou assim, palavras de Paulo, daí tem propriedade para falar, não é verdade? Palavras de Paulo: irmãos, a boa vontade do meu coração, preste bem atenção, preste bem atenção aqui, palavras de Paulo: irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Obrigado, Jesus. Paulo está falando aqui dos seus irmãos compatriotas judeus. A minha oração em favor deles é para que sejam salvos. Olha a palavra, não sei se você já leu esse texto e prestou bem atenção. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus. Eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Palavras de Paulo. Ele está falando que os judeus têm zelo por Deus, mas não com entendimento. Tá, vamos continuar. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus. Ou seja, eles quiseram estabelecer a sua própria justiça e não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. Tá. Porque o fim da lei é Cristo. O que eu falei? A lei, o Antigo Testamento, eram tudo sombras de Jesus, tudo sombra de Cristo. O fim da lei, o fim, começou lá em Moisés, veio vindo. O fim da lei é Cristo. Chegou em Cristo, acabou a lei. Pronto. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Em Romanos 1,17, Paulo falou assim que o justo viverá na fé. Amém? Nós vivemos por aquilo que nós cremos, não por aquilo que nós fazemos. Tá. Mas em Romanos capítulo 9, do 1 ao 5, Paulo: digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo, a minha própria consciência. Olha as palavras desse homem de Deus: tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser amaldiçoado, eu mesmo desejaria ser anátema,
separado de Cristo por amor dos meus irmãos, por amor deles, por amor de Israel, que muitos massacram, inclusive povo de Deus, inclusive pastores. Palavras de Paulo: eu desejaria ser anátema, porque tenho grande tristeza e incessante dor no coração. Paulo continua: são israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Olha tudo que Paulo está falando em relação a eles. E como que nós vamos menosprezar? Como igreja que viemos deles, como que nós vamos menosprezar isso, desvalorizar isso? Falar coisa que nós não sabemos em relação a isso, porque nos achamos donos da verdade. Quem é o dono da verdade? Nós temos que ir para a palavra. A palavra é a verdade, Jesus falou. Paulo continua: deles são os patriarcas. Quem são os patriarcas? Quem pode me citar um patriarca? Primeiro deles, primeiro patriarca, quem? Primeiro patriarca, quem? Fala alto, irmão Israel. Abraão. Deles são os patriarcas. É isso que Paulo está falando aqui. E também deles descende quem? O Cristo. Quem ama Jesus aqui? Isso descende deles. Como que nós vamos desvalorizar e desprezar? E deles descende o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito para todos sempre. Amém. Em relação aos judeus, amados, o próprio Jesus declarou lá em João 4:22, a salvação veio dos judeus. Já estou partindo para a parte final desta palavra. Nós precisamos entender uma coisa, como povo de Deus, como igreja hoje, na dispensação da graça. Nós precisamos entender uma coisa: o Deus de Israel é Deus de graça e misericórdia. Amém? Deus de Israel é Deus de graça e misericórdia. O apóstolo Paulo, ele declarou lá em Romanos 11:32, é um texto que eu acho tremendo. Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Olha o que Paulo está dizendo: que Deus, quem fez isso? Deus. Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, inclusive os judeus, para com todos usar o quê? De misericórdia. Agora, nós, como povo de Deus, limitados que nós somos, como que nós vamos entender os propósitos de Deus? O apóstolo Paulo falou assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Pois quem compreendeu a mente do Senhor? Quem foi seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele para que ele seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Quem compreendeu a mente do Senhor? Como entender o porquê que Deus encerrou todos debaixo da desobediência, para com todos usar misericórdia? Você entende isso? Eu não. Nem tento entender. Tem coisas que não é para nós entendermos, só aceitarmos. Só aceitarmos. Ou seja, Deus não poupou os ramos naturais. Quem são os ramos naturais? Eles. Deus não poupou os ramos naturais, e o endurecimento veio em parte. Vou repetir: o endurecimento veio em parte
sobre Israel. Por que eles não aceitaram Jesus? Porque o endurecimento veio em parte sobre eles. Veio em parte. Qual que é o benefício disso? Paulo continua: para que nós, gentios, pudéssemos ser enxertados no pé da oliveira, mesmo sendo zambujeiros. Olha para o teu irmão e fala assim: irmão. Quem pode olhar para o seu irmão? Fala assim: tudo bem, zambujeiro? De novo. Aleluia. Os familiares, os pais e os filhos vão chegar lá em casa. O zambujeiro pai e o zambujeiro filho. E no capítulo 11, 23, Paulo disse assim: abra comigo esse texto, abra comigo, é importante você abrir. Romanos 11, 23. Confira. Romanos 11, 23. Zambujeiros, abram suas Bíblias. Romanos 11, 23. Gente, quem está falando isso aqui é quem tem propriedade para falar. Eu? Não. A Bíblia. Paulo. Quem está falando isso aqui não sou eu. Quem está falando isso aqui é Paulo. Eu não tenho palavra nenhuma. Os meus argumentos são muito pequenos, muito ínfimos. Mas a palavra tem todo o argumento. Romanos 11, 23 diz assim: e também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados. Porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. O que Paulo está falando? Se eles crerem, eles poderão naturalmente ser enxertados. Se eles não continuarem na incredulidade, tem alguém incrédulo na tua família? Se tem algum incrédulo na tua família, levante a tua mão. Tem? Pode levantar com sinceridade. Meu Deus, só tem crente aqui, só família de crente. Glória a Deus, aleluia. Na minha família tem. Ó, aqui ó, tem muitos incrédulos na minha família. Ó, mas eu creio que Deus pode salvar eles. Quem crê que Deus pode salvar os teus familiares? Quem crê que Deus pode fazer isso da noite para o dia? Quem crê? Você não crê nisso? Agora, porque o teu familiar não crê, Senhor, mata ele, aniquila, risca do mapa, corta a cabeça, trata com ele. É assim? É assim que o povo de Deus tem que agir? Porque eles continuam na religião deles lá? Porque eles ainda estão nos erros deles lá? Nós somos os melhores? A palavra diz assim: aquele que está de pé, cuide que não caia. Jesus falou assim: porque muitos virão do Oriente e do Ocidente a sentar-se-ão na mesa com Abraão, Isaque e Jacó, enquanto os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, onde há pranto e ranger de dentes. Como que nós vamos julgar? Como que autoridade que nós temos para falar de judaísmo? De artigos judaicos se desfazendo? Os irmãos estão entendendo? Amém, irmãos?
Quem pode dar uma glória a Deus aí bem forte? Gente, Paulo continua. Porque Deus é poderoso para os tornar libertar. O que nós precisamos fazer, ao invés de ficar falando bobagem, pensando que não é para pensar e julgando que não é para julgar, nós precisamos ler mais a Bíblia. É isso que o povo de Deus precisa fazer mais. Porque muitas vezes vai lá e posta coisa em achismo, baseado em achismo, sabe? Sem fundamento nenhum. Mas por que não posta lá um versículo bíblico que vem abençoar a vida das pessoas, que vem edificar a vida das pessoas? Posta lá, ao invés de falar bobagem, posta lá: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Então que vai trazer muito mais benefício e mais edificação. Agora Paulo continua na sua palavra aqui. Deus é poderoso para os tornar a enxertar. Amém, igreja? Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, igreja. E quem pode glorificar o Senhor por isso? As portas estão abertas para os brasileiros, para os peruanos, para os australianos e também para os judeus. As portas de Deus estão abertas para todos. Romanos 11:12, Paulo continua, diz que a queda de Israel é a riqueza do mundo. Ou seja, eles tiveram que cair para que nós pudéssemos entrar, para que nós possamos estar de pé. Eles tiveram que cair. A riqueza, né? A queda de Israel é a riqueza do mundo, e a sua diminuição, a riqueza dos gentios. E se a sua queda é a riqueza, quanto mais a sua plenitude, quanto mais a sua restauração, quanto mais a sua salvação. Existe um remanescente em Israel, gente, para ser salvo. E nós como igreja, nós precisamos orar por Israel. Nós precisamos orar pela paz de Jerusalém. Prosperarão aqueles que te amam, diz o Salmo 122. Existem muitos israelitas que nunca sequer ouviram falar de Jesus e estão lá dentro daquela nação. Só que ao invés de nós nos preocupar com aqueles que nunca ouviram falar das palavras da verdade, nós estamos julgando, nós estamos malhando, nós estamos apedrejando. Vamos fazer aquilo que realmente importa. Vamos orar por Israel. Se eles ainda estão na prática do judaísmo, se eles estão ainda ortodoxos, vamos orar por eles, ao invés de malhar eles, porque Deus continua tendo aliança com esse povo, não cessou. Deus continua amando esse povo. Gente, nós somos a igreja de Cristo. Quem é a igreja de Cristo aqui? Pode glorificar o Senhor nessa noite. Nós não somos judeus e nem observamos ou praticamos ritos judaicos. Existe uma mesa de sacrifício aqui. No próximo culto eu quero que vocês tragam uma ovelha para nós sacrificar aqui. E quem não tiver esse poder, traga 2 pombinhas. Vamos fazer isso? Precisa isso hoje? Óbvio que não. Gente, o rito judaico, a maioria foi abolida. Precisa fazer isso hoje? Não. Mas não precisa se desfazer também. Não precisa se desfazer. Não tem necessidade de se desfazer. Não tem necessidade, porque houve um tempo que Deus exigiu isso. Se nós
desmerecermos isso, nós estamos desmerecendo daquilo que Deus exigiu deles um dia. Que falta de respeito é essa? Que falta de respeito! Estamos desmerecendo aquilo que Deus desejou um dia. E nós estamos com o Antigo Testamento aqui. Tem alguém que tem coragem de rasgar o Antigo Testamento da sua Bíblia? Eu não. Inclusive no Decálogo, os 10 mandamentos, leis morais, gente, que nós temos que observar até hoje. Ou seja, está liberado matar? Não. Está liberado adulterar? Não. Está liberado desonrar pai e mãe? Não. Está liberado idolatrar? Não. Está liberado dizer falso testemunho? Não. Gente, precisamos orar pela paz de Israel, porque, conforme diz o texto lá, do Salmo 122, lá estão os tronos da justiça, os tronos da casa de Davi. E por nós estarmos vivendo na graça, isto não significa que cessou a aliança de Deus com o seu povo. E como igreja nós temos uma relação bem estreita com Israel. Nós saímos de lá. O filho, da onde que ele saiu? Do ventre da sua mãe. Vai se desfazer agora? Não, agora já estou aqui fora. Agora eu vivo minha vida. Minha mãe é do Antigo Testamento. Minha mãe é judaizante. Ah, tá bom, vai se desfazer da tua mãe agora, Augusto? Que história é essa? Saímos de lá. Nós temos um compromisso com o povo de Deus, com Israel, uma relação bem estreita, e não com o judaísmo. Ninguém tem compromisso com o judaísmo. O Evangelho precisa ser pregado em Israel, amém, igreja? Quando eu participei de uma palavra com uma judia, como eu já disse aqui, sabe por que eu coloquei essa bandeira aqui? Antes de pensar bobagem, sabe por que eu coloquei essa bandeira aqui? Sempre que você entrar nessa igreja, que você veja essa bandeira, estenda a tua mão e ore por Israel. Ore por Israel. Estenda as tuas mãos, ore. Agora, vou me ajoelhar diante da bandeira de Israel? Não. Vamos orar por Israel, porque é uma nação que Deus ama. Inclusive nós, Deus nos ama e Deus também ama eles. Vamos orar por Israel. Não podemos, como igreja, negligenciarmos esta missão. Romanos 11, 25, 26, já estou encerrando.